continuar as minhas explanações, né? Isso, na verdade, explicando aí as mentiras. Continuando aí o argumento que foi do Alexandre Matos, né? Sobre a questão também da soberba de sair eventualmente assumindo várias atividades. Não, primeiro que eu assumi várias atividades, como se isso fosse soberbo, e no final tudo vai dar certo, eles assumir várias negociações e tudo vai dar certo. Sim, pode dar certo. Não tem problema. Eu posso fazer eventualmente assumir várias atividades e várias darem certo. É totalmente possível. Se bem que não era exatamente talvez o meu caso. Por quê? Justamente como eu já sabia antes que era a questão, depois talvez eu até fale um pouco mais sobre isso, que era a questão que eles estavam tentando lançar, que eu fui convencido por eles, a questão do trabalho, né? Não, eu já tinha sido convencido por Paulo no sentido de se manter na atividade que foi chamado, né? Então por isso que mais uma prova de que o argumento deles não foi importante para isso. Então já expliquei a situação. Então não é que eu fui assumindo várias atividades, eu fui assumindo várias atividades para a minha própria recuperação. A tendência era minguar a quantidade de atividades voluntárias com o objetivo depois de fazer um mesclado, de assumir, vamos dizer, pelo menos uma atividade secular e algumas atividades voluntárias. Então eu sairia de algumas atividades voluntárias e, portanto, eu diminuiria a quantidade. Né? Mas não, de qualquer sorte, você assumir várias atividades voluntárias, todas podem dar certo. E deram certo, enquanto duraram. Né? Então, no final, no caso de algumas atividades, por exemplo, até que eu não era exatamente perseguido, mas por uma questão de concentração e porque eu estava sendo terrivelmente atacado, aí eu tive que sair de algumas atividades, mas não porque elas não deram certo, mas pela questão da contingência, né? Tá, esse é o primeiro ponto. Então, descaracterizando o argumento aí, se foi o caso de Alexandre